Hoje, exploraremos um episódio significativo na história bíblica que envolve uma figura menos conhecida, mas de extrema importância, a profetisa Hulda. Apesar de não ter a mesma notoriedade que outras mulheres da Bíblia, como Débora ou Miriam, Hulda desempenhou um papel crucial durante o reinado do rei Josias. Neste estudo, vamos analisar como sua profecia influenciou a trajetória de Israel e ajudou a moldar os eventos de seu tempo. Durante o reinado de Josias, um momento de crise e reforma espiritual se desenrolava em Judá. O rei, após encontrar o livro da lei no templo e perceber a gravidade da situação espiritual do país, busca uma palavra direta de Deus. É aqui que Hulda entra em cena, consultada por uma delegação real para interpretar a mensagem divina sobre a calamidade que Israel enfrentava. Neste vídeo, vamos mergulhar na história da profetisa Hulda, entendendo seu contexto histórico, a mensagem profética que ela transmitiu e o impacto de suas palavras no governo de Josias. Vamos explorar como sua profecia não apenas refletiu a severidade do julgamento divino sobre Jerusalém e Judá, mas também trouxe uma promessa de esperança para o rei e seu reinado. Junte-se a nós para descobrir como Hulda, com sua voz profética, desempenhou um papel decisivo em um dos períodos mais críticos da história de Israel. Hulda foi uma profetisa mencionada na Bíblia, casada com Salum, filho de Tikvá e neto de Arás. Embora menos conhecida em comparação com outras figuras femininas bíblicas como Débora e Miriam, Hulda desempenhou um papel significativo em um episódio crucial durante o reinado do rei Josias. Neste estudo, exploraremos quem foi Hulda e seu impacto na história bíblica. A profetisa Hulda é citada em 2 livros do Antigo Testamento que tratam do reinado do rei Josias, 2 Reis 22 verso 14 e 2 Crônicas 34 verso 22. Ela era esposa de Salum, um homem de destaque e nobreza, responsável pela manutenção das vestes sacerdotais ou, possivelmente, das vestes reais. Não é possível precisar qual dessas funções Salum exercia com exatidão. Além do que é mencionado nessas passagens, não há informações detalhadas sobre a vida de Hulda. Sabe-se que ela residia na cidade baixa de Jerusalém, embora a localização exata desse local seja incerta. Acredita-se que ela estivesse na área correspondente ao 2º quadrante de Jerusalém, a 2ª fileira de edifícios a partir do Palácio Real. Existe uma tradição judaica que sugere que Hulda profetizava para um grupo de mulheres da corte, mas a Bíblia não confirma essa informação. O certo é que Hulda era contemporânea dos profetas Jeremias e Sofonias. Alguns estudiosos especulam que o marido de Hulda, Salum, pode ter sido tio de Jeremias. A Bíblia menciona entre 12 e 15 pessoas com esse nome no Antigo Testamento, sendo uma delas o tio do profeta Jeremias. No entanto, não há evidências concretas para confirmar se o Salum casado com Hulda era realmente esse tio. Na narrativa bíblica, Hulda é consultada por uma delegação composta pelo sacerdote Uquias, o escriba Safã, Aicão, Acbor e Asaías. Esses homens eram aliados do rei Josias, que, após a descoberta do livro da lei na casa do Senhor, se preocupou com a condição espiritual do reino. Josias havia iniciado reformas religiosas e estava comprometido com a restauração do templo. Embora o rei soubesse da prevalência da idolatria entre o povo, foi ao ouvir a leitura do livro da lei que ele percebeu a gravidade da situação. O reconhecimento da desobediência persistente dos israelitas ao longo das gerações levou Josias a temer a ira de Deus. Em resposta, ele rasgou suas vestes e ordenou que se consultasse o Senhor. A solicitação para consultar o Senhor naquele contexto significava buscar uma resposta profética para compreender melhor a situação e as consequências de suas ações. Josias sabia que a nação estava em grande perigo de sofrer as maldições divinas, mas ele buscava uma compreensão mais clara de como essas maldições se aplicariam especificamente. Nesse cenário, Hulda foi a profetisa consultada. Assim como Débora, Hulda foi procurada por emissários enviados por Josias.
É importante observar que, ao contrário dos profetas como Jeremias e Sofonias, que eram conhecidos por proclamar publicamente as mensagens de Deus, Ulda, e outras mulheres profetas de sua época, aparentemente ministravam em um contexto mais privado. As pessoas iam até elas para receber a mensagem divina. Outro aspecto relevante é que, apesar da presença de grandes profetas como Jeremias e Sofonias, Ulda foi escolhida para esse papel. Alguns estudiosos sugerem que sua proximidade com o palácio, devido ao papel de seu marido, pode ter contribuído para sua seleção. No entanto, a verdade fundamental é que Ulda foi soberanamente escolhida por Deus para transmitir sua vontade naquele momento. A mensagem de Ulda pode ser dividida em duas partes. Na primeira, ela pronuncia duas sentenças. A primeira é um aviso de que Deus traria mal sobre aquele lugar e seus habitantes. O cronista explica que o Amal refere-se às maldições escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. A profecia de Ulda revela um profundo momento de crise e esperança durante o reinado do rei Josias. Após a leitura do livro da lei, Josias, perturbado com a descoberta das transgressões de Israel, decide buscar uma resposta direta de Deus. O rei, ao ouvir as palavras da lei, compreende a extensão da desobediência e teme a ira divina. Ele rasga suas vestes em um ato de angústia e ordena que se consulte um profeta para obter uma resposta divina sobre a situação. Ulda é então chamada para fornecer um oráculo. Ela é abordada por uma delegação composta pelo sacerdote Uquias, o escriba Safã, Aicão, Acbor e Asaías, todos representantes de Josias. Ao contrário dos profetas públicos como Jeremias e Sofonias, que pregavam para a nação, Ulda exercia seu ministério em um contexto mais reservado, recebendo visitantes que buscavam a palavra de Deus. A profecia de Ulda se divide em duas partes. A primeira parte é uma declaração de julgamento, porque me deixaram, e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Este julgamento é detalhado na segunda sentença, portanto o meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará. Esta parte da mensagem de Ulda é um pronúncio severo sobre a destruição iminente de Jerusalém e Judá devido à idolatria e desobediência. No entanto, a segunda parte da profecia oferece um alívio para Josias. Ela é um oráculo de livramento pessoal para o rei, garantindo-lhe que, por causa de seu arrependimento sincero e preocupação com a nação, ele não testemunhará o juízo de Deus sobre Judá e a destruição de Jerusalém durante sua vida. O juízo divino, embora inevitável, será adiado para uma geração futura. Com as palavras de Ulda, Josias toma uma decisão crucial: renovar a aliança com o Senhor. Ele lidera uma reforma espiritual e moral, reafirmando o compromisso do reino com Deus. Estudar a figura de Ulda nos revela a importância dessa profetisa na história de Israel. Ela foi uma mensageira fiel, transmitindo com precisão a palavra de Deus e desempenhando um papel significativo em um momento crítico da nação. Sua profecia não só destacou a gravidade da situação, mas também ofereceu esperança e um caminho para a renovação espiritual sob a liderança de Josias. Ao concluir nosso estudo sobre a profetisa Ulda, é evidente que sua contribuição para a história de Israel foi de grande relevância, embora muitas vezes subestimada. Através de sua profecia, Ulda não apenas revelou a iminência do juízo de Deus sobre Judá e Jerusalém, mas também ofereceu um vislumbre de esperança ao rei Josias, garantindo que ele não veria a destruição iminente em seu tempo. A história de Ulda nos lembra que Deus usa todas as suas servas e servos, independentemente da sua notoriedade, para cumprir seus propósitos e transmitir suas mensagens. Sua coragem em pronunciar a verdade e sua fidelidade ao papel profético designado são inspirações para todos nós. Esperamos que este estudo tenha proporcionado uma nova perspectiva sobre a importância de Ulda na narrativa bíblica e como sua mensagem moldou a história de Israel. Agradecemos a sua atenção e a participação neste aprofundamento da Palavra de Deus.
Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais vídeos como este. Até a próxima, e que a paz e a sabedoria do Senhor estejam com você.